A ideia de que eu posso construir uma igreja a partir unicamente das escrituras não é uma ideia bíblica. A ideia que a igreja que é fundada unicamente pelas escrituras não é das escrituras, não é bíblica. Mas por quê? Porque os apóstolos fundaram a igreja antes de que houvesse as escrituras. Diz ele que os apóstolos fundaram primeiro a igreja e depois veio as escrituras, mas isso é impossível porque no Antigo Testamento também as escrituras, inclusive Jesus usou as escrituras no templo, ele se refere ao Novo Testamento. Quer dizer, a igreja existe antes que as escrituras, e especialmente no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele nasce na igreja, e não é o contrário. A crença dele diz que as escrituras não fundou a igreja, mas foi a igreja que criou as escrituras. Mas a Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo é fundada unicamente e exclusivamente pela palavra do Senhor Jesus ou as suas escrituras. Eles acreditam dessa forma porque não conseguem enxergar as escrituras no verbo do capítulo 1 de João. Diz que no princípio era o verbo. E o que é verbo? O verbo é palavra e uma palavra viva. E esse verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E quem é esse verbo? Cristo. O próprio Cristo é o verbo, é a palavra, é as escrituras. No versículo 14 diz que esse verbo, o Cristo, se fez carne, a palavra se fez carne, as escrituras se fez carne e habitou entre nós. Aí, antes que a igreja fosse fundada, Jesus já determinou ao apóstolo Pedro que a sua igreja nasceria de sua palavra, quando ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este testemunho, sobre esta palavra, sobre esta confissão, tu fundarás a minha igreja. E assim aconteceu quando Cristo deu seu último brado e disse: Pai, tudo está consumado, e o seu sangue foi derramado. Ali nasce a igreja, que foi inaugurada em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Naquele momento não havia necessidade de Jesus escrever nenhuma palavra, nenhuma escritura. Ele é a palavra, ele é a escritura. Seria a palavra escrevendo a palavra, mas com o passar do tempo, com a igreja já fundada e fundamentada nas escrituras, que é Cristo, os apóstolos decidiram já no fim de suas vidas, para que esta palavra não se perdesse no tempo, escrevê-las ou de próprio punho ou através de seus auxiliares, e permanece viva até os dias de hoje. As escrituras não é só antes da igreja, é antes de tudo. As escrituras é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, que estava no princípio de tudo com Deus. Foi através das escrituras que tudo foi feito, e sem ela nada do que foi feito se fez.